Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Amora, da Natália Borges Polesso. Amora é um livro de contos, que tem muitos contos, são 33 histórias. E embora haja um ponto em comum em todas elas, que é a presença de personagens que estão sempre em contato com a homoafetividade, a abordagem da homossexualidade dentro desse livro é muito diversificada, não é nada redutora, ela é bem diversa e plural. O que pra mim é o ponto alto desse livro, que eu mais gostei dessa leitura. Isso faz com que esse livro seja absurdamente frutífero, com perdão do trocadilho. E fica até um pouco difícil saber por onde começar a falar sobre ele. Mas então vamos começar do início, falando sobre essa edição muito linda da editora dublinense, do selo Não Editora. A começar pela cor desse livro, um roxinho que lembra a fruta amora. Na capa a gente vê a presença dessas esculturas clássicas para histórias nada clássicas. São esculturas de mulheres, A presença dessas esculturas está não só na capa do livro, como também dentro dele, E isso fez com que eu refletisse bastante e até mudasse um pouco o meu olhar sobre a representação das mulheres na arte, Elas aqui estão representadas de modo clássico e a Natália vai meio que subverter isso, trazendo uma perspectiva mais diferenciada das mulheres, sobretudo da sua sexualidade, dentro destes contos. O índice do livro classifica o conto como se eles fossem amoras, frutas. Então a gente tem primeiros contos, as amoras grandes e sumarentas, eu não sei se está dando para ver bem aí, e depois as amoras pequenas e ácidas. Mas também como ele explora no seu conteúdo todas as possibilidades da existência lésbica, este livro também faz isso com o título, com a ideia de amora. Eu, quando peguei, pensei somente na fruta, amora, mas a sua epígrafe é uma dedicatória aos amores e às amoras. Então, a autora brinca aqui com essa ideia da amora como feminino de amor. Bom, algo que me impressionou bastante nesse livro foi a multiplicidade de vozes que ele evoca, A gente tem uma alternância de narradores em terceira pessoa e em primeira pessoa. A maioria dos contos é narrada em primeira pessoa e eu acho isso bastante ousado, porque eu não escrevo ficção, mas como leitora eu percebo que é bem difícil o autor conseguir dar uma voz própria a cada um dos seus narradores em primeira pessoa. E isso acontece aqui de modo magistral. Nestes contos, cada um dos narradores tem uma voz muito particular e inconfundível. Então estes narradores, que não são apenas as mulheres lésbicas narrando, existem vários outros tipos de narradores, personagens que observam as situações de fora, tem crianças, tem idosos, enfim, é bem diverso mesmo. Cada um deles soa como um indivíduo de fato. O livro tem início com um conto que é chamado Primeiras Vezes. Ele está localizado no tempo da adolescência, no tempo das descobertas, no tempo em que se inicia o processo de aceitação do eu, e quando começa a se estabelecer também o modo com que este eu vai se relacionar com o outro. Mas o livro não segue uma linha cronológica, Ele começa nesse sentido, que eu achei muito bom, mas ele vai alternando os tempos da vida dessas mulheres. Por exemplo, um dos primeiros contos também é chamado Vó, a Senhora é Lésbica, e foi um conto que caiu numa questão do Enem, acabou gerando bastante polêmica desnecessária aí. E eu acredito que este conto seja não só isoladamente muito bom, mas também excelente enquanto representante do conjunto de textos que é Amora, porque ele tem como base um dos alicerces desse livro, que são justamente as mais diversas e reais representações da sexualidade lésbica. Neste caso especial, é um encontro entre a sexualidade lésbica na velhice e na adolescência, dentro de uma estrutura familiar que oprime tanto uma quanto a outra. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho a sensação de que ainda hoje há uma certa carência em relação à representatividade lésbica nas artes, e mais especialmente se a gente pensar em obras artísticas que tragam a realidade lésbica para além do seu aspecto sexual ou do seu aspecto romântico. Geralmente as narrativas que tratam da questão lésbica, e aqui eu incluo não apenas os livros, mas também os filmes, as músicas, tudo aquilo que se dispõe a contar uma história, focam muito no aspecto
trágico da existência da mulher homossexual, né? Ficam ali meio que chafurdando nos sofrimentos que são exclusivos do universo homossexual mesmo e que são importantes, mas que podem acabar afastando um público leitor que não é homossexual, né? Justamente porque deixa de abarcar todas as complexidades que essa existência carrega, né? Afinal, as mulheres lésbicas são, antes de tudo, seres humanos e, como todos os seres humanos, elas também têm em si angústias e felicidades que todo mundo tem. E me parece que essa preocupação em relação ao que há de universal na mulher lésbica é o que faz de Amora um livro excepcional. E também tão forte no sentido de representar com fidedignidade aquilo que é ser uma mulher lésbica e também no sentido de aproximar quem não tem essa experiência, né? Então a Natália, ela respeita muito a subjetividade da mulher lésbica, ao mesmo tempo em que equilibra essa questão a outros traços da personalidade dessas mulheres que não necessariamente têm alguma relação com o fato de elas serem lésbicas. Meus contos favoritos aqui deste livro são justamente os que evocam com mais evidência, talvez, essa pluralidade que a Natália traz para dentro das suas personagens tão humanas. O primeiro deles, por exemplo, Marília Corda, é um conto lindo que traz como personagens principais duas mulheres idosas que vivem juntas há bastante tempo. E o centro desse livro é o medo que existe do casal idoso, do medo da morte, né, de que um deles parta. E este é um medo que não é exclusivo do casal homossexual e que também não é exclusivo do casal heterossexual, né? A gente já leu aí vários e vários livros, a gente pode citar de cabeça vários livros que falam sobre relacionamentos, não necessariamente amorosos, porque esse livro também não fica só no amor entre mulheres lésbicas, mas a gente pode citar vários livros sobre relacionamentos que tem como personagens, livros de contos, que tem como personagens apenas casais heterossexuais, e isso nunca foi um incômodo, né? Pelo menos não para uma maioria de leitores heterossexual, né? Então a Natália mostra como esses medos não são exclusividade de um ou de outro, né? Eles fazem parte do que é ser humano. O conto que dá título ao livro também, né? O conto Amora, ele traz a questão do amor na infância. Ele traz uma protagonista que é uma criança que joga xadrez e ela tá descobrindo o amor em todas as suas formas. Então é um conto muito bonito, assim, muito singelo e ao mesmo tempo, mesmo que trate do tempo da infância, né, que aparentemente é tão superficial, já que não se conhece muito da vida, ele é um conto muito profundo, sabe? Muito bonito. Outro dos meus contos favoritos é um conto que tem uma palavra alemã no título, Wasserkur, ou alguns motivos para não odiar os dias de chuva. Depois eu fui procurar e essa palavra significa hidroterapia, né? E este é um conto mais autocentrado, assim, é mais voltado para esse sujeito que narra, para suas angústias, para os seus sentimentos, e também carrega em si essa questão da universalidade, mostrando que existe muito em comum entre todos nós enquanto humanos, ao mesmo tempo em que ele também mostra como é importante considerar e respeitar as características únicas de cada sujeito. Mas para mim o melhor conto deste livro, que foi na verdade um dos melhores contos que eu li nos últimos tempos, é o Inventário da Despedida, um conto em 4 distâncias, que é o conto que finaliza a primeira parte desse livro. Para mim ele é fenomenal no modo como escancara todo o interior melancólico dessa protagonista, que é uma personagem que está em processo de separação e que experimenta ao máximo, assim, potencializados todos os sentimentos que qualquer um é passível de sentir neste momento, sabe? Mas descrito de um modo muito pessoal e bastante poético. Eu fiquei realmente muito tocada por essa narrativa. Eu acho que é uma das mais bonitas em termos estéticos aqui também. Foi um conto que fez com que eu lesse em voz alta depois que eu tinha lido a primeira vez. Eu voltei para ele, reli em voz alta, depois eu li de novo em silêncio para sentir ele ecoando dentro de mim. E eu acho que ele representa muito de toda a potência, de toda a capacidade que a Natália tem enquanto autora, sabe? De escrever, de manipular mesmo as palavras. Então eu acho que vocês já perceberam que este foi um livro que eu amei, eu gostei muito dessa leitura, eu adorei adentrar esse olhar da Natália, que é um olhar nada determinista, nada redutor, é um olhar que abraça e movimenta o corpo e a subjetividade lésbicas. A questão do erotismo está muito presente aqui, mas não apenas, sabe, as experiências como um todo são interessantes. A Natália aqui dentro, assim, é fantástico observar esse olhar que ela tem sobre o humano e que elimina aquela visão que classifica todas as mulheres lésbicas como uma massa, né, coloca
coloca dentro de uma caixinha esse olhar que está na raiz de todos os preconceitos. E ela vai transcendendo estereótipos, oferecendo pra gente um retrato bastante real de cada uma das personagens. E ela faz isso, como eu disse, com uma competência narrativa também muito impressionante. A ambientação dos contos é perfeita. Ela sabe guiar a atmosfera de cada texto para que corresponda aos seus interesses narrativos, aos efeitos que ela busca causar. Ela explora diferentes formas narrativas para reproduzir essa multiplicidade que ela se propõe a retratar. São enredos também muito bons que nos prendem às histórias, e este livro foi um dos livros que a gente discutiu no Clube de Leitura Plex, um clube de leitura que acontece aqui em São Paulo com mediação do Humberto e minha, então cada mês um de nós media a conversa. Eu escolhi mediar a conversa sobre a Amora. Foi uma conversa maravilhosa que enriqueceu muito também o livro, sempre acontece isso, né, quando a gente conversa sobre ele. E o pessoal da Dublinense comentou no Instagram que este é um dos livros mais importantes da literatura brasileira, e eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que se eu tivesse que listar os 10 livros mais importantes da década, da nossa década, e talvez até em um período de tempo maior, eu colocaria a Amora com certeza aqui dentro dele, assim, e acho que não só dentro da literatura brasileira, assim, mas é um livro que, por tratar a universalidade de um grupo específico, ele nos humaniza, sabe? Achei maravilhoso, é um livro importante mesmo e uma delícia de ler, então tá super recomendado. Eu vou deixar aí embaixo um texto do site Valkyria sobre esse livro, que é um texto muito, muito bom, e também uma resenha que eu gostei bastante em vídeo. Vou deixar aí pra vocês. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo caso já tenha lido esse livro, que foi vencedor do Jabuti em 2016, na categoria Contos. Diga também se você já leu outros livros da Natália. Ela tá lançando agora um romance, se eu não me engano, que eu tô louca pra ler, me deu vontade de ler tudo dessa autora. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!